Olá, muito bom dia! Como é bom falar com você! Falar é uma bênção. Nós precisamos nos comunicar, não é? E quem não tem a capacidade da fala tem que desenvolver outra forma, por sinais, por escrita, porque a comunicação é essencial. E a fala torna a comunicação muito fácil, muito prática. Tanto é que, se nós podemos falar, todos os que podem falar, preferem se comunicar por fala. Bom, mas a fala também traz alguns problemas. Às vezes falamos demais, às vezes falamos o que não devíamos ter falado, às vezes falamos sem pensar. E quantas vezes machucamos pessoas porque falamos, nos complicamos porque falamos. Então, vem ler comigo hoje o texto da Bíblia, Provérbios 21, versículo 23, que vai falar um pouco sobre isso. Sobre nós falarmos e o que falamos e como temos que pensar antes de falar. Vamos ler então? Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim: eu não queria ter dito isso, mas agora já disse. Eu não queria ter falado isso, mas agora já falou. Eu não queria ter magoado daquele jeito, não era aquilo que eu estava pensando, mas agora já foi. E como dá trabalho para arrumar os relacionamentos que são machucados, feridos, quebrados pelas palavras que dizemos, mesmo quando não queríamos ter dito. Então eu peço para você que olhe bem para esse conselho aqui. Quem não quer se meter em dificuldades deve tomar cuidado com o que diz. E se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado. Tome cuidado, você não precisa falar os segredos dos outros, você não precisa falar mal dos outros, você não precisa nem falar da vida dos outros. Você devia pensar e deve pensar muito bem antes de falar. E como isso é difícil, eu sei. Às vezes nós temos um impulso de falar. Então eu quero pedir a Deus que Ele nos ajude a controlarmos a nossa língua, que pode fazer muitas coisas boas, mas pode fazer muita desgraça também. Que Deus nos ajude a fazermos o bem e a falarmos o bem. Jesus Cristo manda, inclusive, nós falarmos bem, inclusive de quem fala mal de nós. Isso é muito difícil, mas é um caminho que trará paz. Pensa nisso. Então, cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala, fale o bem e que Deus te livre de falar coisas indevidas e se meter em dificuldades. Vamos orar para Deus, pedindo que Ele nos ajude a termos cuidado com o que dizemos? Pai querido, o Senhor deu a nós a capacidade de nos comunicarmos e todos nós que podemos falar, fazemos essa comunicação principalmente pela fala, mas muitas vezes usamos mal esse dom da fala. Usamos falando coisas indevidas, usamos falando maldades, usamos xingando pessoas, usamos espalhando fofoca, usamos fazendo mal contra as pessoas, falando mal contra as pessoas. A primeira coisa que eu quero pedir ao Senhor é perdão por tudo que falamos indevidamente. E nos ajude a consertar os estragos que já fizemos. Mas, além disso, nos dê sabedoria para que tomemos cuidado com o que falamos, para que não venhamos a nos meter em dificuldade, como diz a Tua palavra. Dá a nós a força do Senhor, a inteligência, a sabedoria para que possamos pensar antes de falar. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você pense muito bem antes de falar. Até amanhã então, se Deus quiser.